Jesus chega às partes de Cesareia de Filipe, ele interroga os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Jesus se volta para os seus discípulos mais uma vez e pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Simão, chamado Pedro, tomando a palavra, ele responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se volta para Pedro e diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue a quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mas a ti também te digo que tu és Pedro, tu és Petros, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que as portas do inferno, Satanás e seus demônios não podem prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família? É porque você está firmado, edificado, plantado na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que você está aqui nesta noite. Você está firmado no cabeça da igreja, no dono da igreja, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A igreja não está firmada sobre Pedro, sobre José, nem muito menos sobre Maria. A igreja está firmada, edificada na pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Ele mesmo que edificou a sua igreja sobre a sua própria vida. Louvado seja o nome de Jesus. Essa promessa Jesus já cumpriu com ela. A igreja está firmada sobre ele. Eis a razão das portas do inferno não prevalecer contra as nossas vidas. A segunda promessa que Jesus fez para a sua igreja, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, no versículo de número 49. Jesus disse: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para estar com a sua igreja sobre a face da terra. Ele mesmo disse: eu rogarei ao Pai para que ele vos envie outro Consolador. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo da verdade, o qual vos guiará em toda a verdade. Sabe por que nós chegamos aqui nesta noite? Se fosse pelas nossas próprias forças, a gente não estaria aqui. É porque o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, ele disse: meu filho, minha filha, hoje tem culto, e vá para a minha casa me prestar um culto racional e espiritual. E enquanto eu e você está aqui adorando a ele, ele está movendo céu e terra para dar vitória para mim e para você, para que o nome dele seja glorificado. Você adora aqui e ele manda vitória do céu para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Ele envia o Espírito Santo. Você pode em alguns momentos da sua vida se sentir só, mas você não está só. O Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto amado, ele está dentro de mim e está dentro de você. E esta promessa, Jesus cumpriu com ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, pousar sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que eu acho lindo é a expressão que diz que foi de repente que veio do céu. Porque, irmãos, avivamento não é produzido na terra, avivamento é obra de Deus, vem do céu. E quando o céu manda avivamento para a igreja, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que resista à unção de Deus que está sobre a minha e sobre a tua vida. E a
em ter a companhia de Jesus todos os dias e todas as horas, a companhia física. Eles dormiam com Jesus, eles acordavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, via Jesus partir o pão, eles sentiam o cheiro de Jesus, mas eles não aceitavam a ideia de Jesus partir e deixar eles sozinhos sobre a face da terra. E Jesus, que conhece os corações, que esquadrinha os pensamentos, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, sabe tudo, pode tudo, está em todo lugar e opera todas as coisas. Ele olha para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Vocês não precisam viver atribulados, angustiados e abatidos, porque vocês não são desta terra e não vieram aqui para ficar. Vocês são forasteiros e peregrinos em terras estranhas. O que está aguardando vocês é um novo céu e uma nova terra. Existe um lugar de gozo, de alegria. Aqui você pode ter enfermidade, mas doença lá não vai entrar. O câncer pode lhe matar aqui na terra, mas lá no céu você não vai ter enfermidade. Aqui você pode ter pressão alta, pode ter diabetes, pode ter labirintite, mas no céu eu e você vai desfrutar de perfeita paz e harmonia na presença constante do Todo-Poderoso. Aleluia! Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Se vocês creem no Pai, creem no Filho, eu estou com vocês, creem em mim, porque estas palavras que eu vos falo são fiéis e verdadeiras. Palavra de Jesus é prego batido e ponta virada, irmãos. Quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir com todas as suas palavras sobre as nossas vidas. E Ele disse: se não fosse assim, eu tudo teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus fez a promessa, e não é qualquer promessa. Ele prometeu que iria voltar para nos buscar, para estar com Ele na glória e na eternidade. Esta é a maior promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando João escreve na sua primeira epístola, capítulo de número 2 e o versículo 25, João diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório. Passaram os céus e a terra, mas estas palavras não vão de passar. E todo aquele que faz a vontade dele, Ele mesmo disse: este permanece para sempre. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia! Jesus, irmãos, está aqui, Ele vem. A questão é como nós estamos aguardando a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ninguém terá tempo de fazer absolutamente nada. Não haverá tempo de pedir perdão, não haverá tempo de reconciliação, não haverá tempo de dizer eu te amo, não haverá tempo de dizer eu errei, não haverá tempo de você fazer alguma coisa boa por alguém. Se você tiver de perdoar, perdoe hoje. Se tiver de amar, ame hoje. Se tiver de fazer algo de bom para alguém, faça hoje. Porque quando Jesus voltar, ninguém terá tempo de fazer nada. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o versículo 58, Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, aonde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
clara evidência, como se dará o arrebatamento da igreja e a transformação dos nossos corpos. Não tente ensinar, o pastor Robin falou no começo do culto, eu pego tudo do culto, isso é uma memória muito boa, e guardo, porque é o que a gente precisa. Ele falou aqui que ninguém explica Deus na sua totalidade, na sua plenitude, é um mistério. E quando eu paro aqui e fico vendo essa fala do apóstolo Paulo, como que era conhecedor profundo das Escrituras, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Eu não sei como vai ser, mas vai acontecer. Era Paulo dizendo: eu não sei como se dará esse acontecimento, mas eu sei que ele vai acontecer. A Bíblia diz que a terra e o mar um dia terão que dar de conta dos corpos que ali estão. Aqueles crentes que foram amarrados em estacas, envolvidos com serifins lá no jardim de Nero, que foi tocado fogo neles para servir de tocha humana para clarear as noites de festa do jardim do imperador, que foram literalmente carbonizados, que ficaram só cinza. Quando a trombeta tocar, a terra um dia vai ter que produzir partículas e moléculas que fazem parte do corpo humano: carbono, nitrogênio e oxigênio. A terra vai dar de conta, o corpo vai ser refeito com a mesma feição física quando partiu, vai se fundir com o espírito e vai subir para se encontrar com Jesus nos ares. E tudo isso se dará no momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Essa palavra, no momento, utilizada por Paulo, ela é traduzida no original por átomos, e átomos é uma partícula indivisível que não pode ser separada em duas. Ou seja, é Paulo dizendo que a volta de Jesus vai ser um tempo tão rápido que não pode ser separado em dois. Vai ser num momento, no abrir e fechar de olhos. 3 milésimos aproximadamente de segundo. Aí eu lhe pergunto: será que tem tempo de se preparar em 3 milésimos de segundo? Aí Paulo diz, quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18 e o 19: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor dos ares, e para todos sempre estaremos com o Senhor. Jesus vai vir nos buscar para estar com ele para todos sempre, num lugar glorioso, maravilhoso, onde não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem eternidade, porque as primeiras coisas elas já serão passadas, e ele vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome de Jesus. Quando João foi colocado na ilha de Patmos, Domiciano pensando, irmãos, que João ia morrer. É nos momentos de grande aflição que Jesus mais se revela para nós. É nos momentos que a gente pensa que está tudo perdido, que Jesus nos surpreende e fala de uma maneira poderosa para todos. João lá na ilha, ele não vai fazer um plano de fuga. Ele não vai estudar como ia fazer, como ia fugir daquela ilha, porque para onde João olhava só via água, não tinha para onde fugir. Ele não se preocupa com as circunstâncias que estão em sua volta. Talvez se fosse eu naquela ilha, a primeira coisa você vai elaborar um plano de fuga, vou tentar fugir dessa ilha. João não. Quando João chega na ilha, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? É olhar para o céu. Ele não olha nem para a direita nem para a esquerda, ele olha para o céu. Sabe por quê? É do céu que vem o meu e o teu socorro. O meu e o teu socorro não vem de baixo, ele vem do alto. E muitas das vezes a gente está olhando só para baixo e esquece que a solução de todas as causas, ela vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ela vem do céu. Aleluia. João não olha para baixo, ele olha para cima. E quando ele olha, ele tem uma visão extraordinária. João diz assim no capítulo 4, quando ele olha para cima, ele diz: eis que vejo uma porta aberta no céu. Pode estar todas as portas da terra fechadas para mim e para você, mas existe uma porta que jamais se fechará. A porta do céu, a habitação do Todo-Poderoso, estará aberta sobre este lugar nesta noite. A porta do céu estará aberta sobre a tua vida.
Quando ele fecha, ninguém abre, e quando ele abre, também não há quem possa fechar. Louvado seja o nome de Jesus. Eis que vejo uma porta aberta no céu. Aí ele só não vê a porta aberta. Eu acho isso lindo. Ele escuta uma voz sair de dentro da porta. E a voz dizia assim: João, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Aí João é arrebatado em espírito no dia do Senhor. Faz uma viagem transcendental. A carcaça fica na ilha e ele é arrebatado em espírito até a Nova Jerusalém, onde eu e você vai morar a eternidade. O céu é real. João foi lá e descreveu um pouco da cidade para nós. E está revelado nas Escrituras. Ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele faz uma viagem até a Nova Jerusalém. Quando ele chega na Nova Jerusalém, na cidade santa, a primeira coisa que João vê é o trono do Todo-Poderoso. Essa cadeira aqui eu gostei bastante, é muito bonita, parabéns. A igreja muito bem adornada, muito confortável. Mas o trono de Deus não se iguala a uma cadeira como essa. Isaías diz que ele estará sentado sobre um alto e sublime trono. Ainda Deus falando por intermédio da boca do profeta Isaías, no capítulo 66, no verso 1, Deus diz assim: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Em que casa me edificarei vós? E qual será o lugar do meu descanso? É Deus dizendo: se o céu é o meu trono e a terra onde eu coloco a planta do meu pé para descansar, qual é o espaço físico, geográfico que vai me comportar dentro dele? Mas ele mora dentro de nós. Um Deus tão grande, ele habita dentro de nós por intermédio da terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que João vê é o arco celeste sobre o trono, símbolo de uma aliança que Deus fizera com Noé. Tem muita gente querendo se apropriar desse símbolo para dizer que é do orgulho deles, estas práticas. Mas aqui o orgulho, irmãos, é de uma aliança que Deus fez com Noé, com o seu povo, dizendo que o dilúvio já tinha baixado as suas águas, que as filhas já tinham passado e que agora a tranquilidade e a paz já estava estabelecida. A terceira coisa que João vê, irmãos, é um ser de glória assentado sobre o trono. Faltam palavras no vocabulário de João para descrevermos como era aquele ser que estava assentado no trono. E João disse que ele era na semelhança de pedra de jaspe e de sardônica. Eu nunca vi nenhuma das duas, mas para João comparar, decaiu uma derrete assim. Deve ser algo muito lindo. Não tem como a gente falar acerca da beleza dele na sua plenitude, porque nem João arrumou as palavras corretas para expressar aquilo que ele estava vendo. Aí João agora avista 4 seres viventes e 24 anciãos em torno do trono. E ele começa a descrever aqueles 4 seres viventes, é que eu já estou encerrando. Ele começa dizendo que o primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro semelhante a rosto de homem, e o quarto semelhante a um águia voando, e eles tinham respectivas 6 asas, e estavam cheios de olhos por dentro e em sua volta, e eles não descansavam nem de dia nem de noite, mas eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Quando os 4 seres viventes prestavam essa adoração, os 24 anciãos, observando aquela cena, eles disseram: vamos entrar nesse comando. Esse mistério é do céu, porque o céu é lugar de adoração. No céu vai cessar profecia, pregação do Evangelho, vai cessar dons espirituais, mas o louvor é pelos séculos dos séculos. Lá a gente vai adorar o Cordeiro durante toda uma eternidade, e a gente vai ensaiando aqui na terra. A gente ensaia aqui porque quando chegar lá, o louvor ele vai ser contínuo na presença do Todo-Poderoso. Os 24 anciãos vendo aquela cena, eles começaram a se prostrar, a se ajoelhar diante do que estava sentado no trono, começaram a lançar as suas coroas de ouro diante dele e a dizer: digno é o Senhor de receber honra,
João não só vê aquele ser de glória sentado no trono, mas ele avista também um livro selado com 7 selos à destra do que está sentado no trono. E quando João avista aquele livro à destra do que está sentado no trono, selado com 7 selos, a Bíblia diz que se apresenta diante de João um anjo forte. Eu não sabia que tinha anjo fraco, mas eu sabia que era forte um anjo. Um anjo forte se apresenta diante dele, brada desde os céus, e diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado alguém digno de abrir o livro, de olhar para ele e desatar os seus selos. Aí vem aquele versículo que todo mundo conhece, quando João dizia: eu chorava muito. Aí eu pergunto: você é lugar de choro? 21 e 4 de Apocalipse, né? Que o Senhor enxugará. E por que João chora? Não chora pouco, não chorou muito. Sabe por que João chorou? Porque ele foi arrebatado no estado de consciência. Ele foi, mas a carcaça ficou lá em Patmos, ele teve que voltar à terra. Ele foi só para escrever as revelações daquilo que Jesus queria nos mostrar. Ele começa a chorar. Sabe por que João chora? Porque se não fosse achado alguém digno de abrir aquele livro e desatar os seus 7 selos, não teria salvação para João, não teria salvação para mim e não teria salvação para você. Deixava todo mundo perdido e sentenciado a uma condenação eterna. Aí João se desespera e começa a chorar. E eu chorava muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado alguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas quando João começa a chorar, um dos 24 anciãos vai a ele e diz: João, não chores. Jesus está dizendo para você nesta noite: não chores. As promessas que ele te fez, elas permanecem de pé sobre a tua vida e sobre a vida dos teus, diz o Senhor nesta noite. Não chores, João. Mas qual é os motivos que eu tenho para não chorar mais? Aí o ancião mostra: eis aqui, João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É bom se dizer para João: descansa o teu coração, porque a promessa que ele fez está de pé e você vai desfrutar dela. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Aí quando João olha, o ancião diz: eis aí o leão da tribo, a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá, por conta de uma profecia do velho Jacó, Gênesis capítulo 49. Jacó libera uma profecia sobre o seu filho por nome de Judá. Diz: Judá é um leãozinho de presas fortes. O Messias veio da tribo de Judá, por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. Ele também é chamado aqui pelo ancião raiz de Davi. Por que raiz de Davi? É uma profecia messiânica. Isaías capítulo 11 diz que de Jessé brotará um remédio, e das suas raízes frutificará um renovo. E sabe quem é o renovo? Ele está presente nesta noite, e é Jesus. Eis aqui o homem cujo nome é renovo, para renovar a minha fé, a tua fé, a nossa esperança dele e nos projetos que ele tem para as nossas vidas. Aí quando João olha, não vê nem como leão da tribo de Judá, nem como a raiz de Davi. João vê como cordeiro que foi morto e revivido. O cordeiro era o símbolo perfeito do sacrifício de Jesus por amor das nossas almas. Nós não merecemos nem estar aqui nesta noite, mas aprove a Deus de ter um amor fora do comum para enviar Jesus para pagar o preço no meio do teu lugar. E muitas das vezes nós não conseguimos entender a proporção de tão grande amor que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Às vezes nós reclamamos muito e esquecemos que nós somos mais do que privilegiados por ter sido alcançados por esta graça, por este amor, por esta misericórdia e por esta bondade da parte de Deus.
E guardei o quê? Guarda, o pastor falou, não é? A fé. Guarda o quê? A fé. Hebreus 11 e 6, não é assim? Sem fé, agradar, mas se faz necessário para aqueles que se aproximam dele, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você está buscando ele nesta noite? Ele vai ter galardão para você e o nome dele vai ser glorificado na tua vida e na vida dos teus. Combati com combate, se ia cair, guardei. Hebreus capítulo 10, versículo de número 26, 27, 36, 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e abundante galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que advirá e não tardará. Todavia o meu justo virá pela fé. Mas se ele retroceder, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, daqueles que creem para a conservação da alma. Aí Paulo conclui o versículo dizendo: agora que está preparada a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, ele me dará, não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Você ama a vida de Jesus? Tem coroa de glória incorruptível, tem coroa de justiça preparada para mim e para você. Talvez aqui você está pagando um aluguel para morar em uma casa. Talvez você está pagando até um financiamento num apartamento ou numa casa pela Caixa Econômica. Mas lá você não vai precisar pagar nem água, nem luz, nem condomínio, nem aluguel. O lugar já está pronto, já está preparado. E a qualquer momento esse céu vai se abrir. Jesus vai descer com poder e grande glória e vai nos levar para o repouso eterno. Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra em nossos corações, em nome de